O último jogo da rodada do feminino foi Fluminense e Praia Clube. Se esperava mais do Praia Clube, que já tinha perdido do Flamengo por 3-0. E o que a gente viu no ginásio da Hebraica foi um show do Fluminense. Vou falar primeiro do Fluminense e depois falar do Praia, porque eu sei que o torcedor lá de Uberlândia está muito triste nesse começo de temporada e também preocupado. O Fluminense tinha feito um jogo contra o Minas em que não tinha ido bem. Tinha perdido principalmente as características que sempre fizeram do Fluminense um time competitivo. As meios de rede, muito bem, a Ariane derrubando bola, o time jogando com volume, e nada disso aconteceu contra o Minas para acontecer exatamente contra o Praia na rodada seguinte. E o jogo contra o Praia poderia muito bem ter sido 3-0. O terceiro set, que foi o que o Praia ganhou, o Fluminense até teve chance de vencer aquele set, mas sabe aquele jogo que dá a impressão de que é um time muito mais forte contra um time mais fraco? Que você ganha os dois sets primeiros com facilidade, chega no terceiro, dá aquela relaxada, o adversário ganha e você senta a lenha no quarto set? Foi exatamente isso, para desespero do torcedor do Praia Clube. O time do Fluminense começou muito bem, diferente do jogo contra o Minas. Como eu falei, as centrais não funcionaram, o saque não foi bem, a Ariane muito mal, e o jogo aconteceu contra o Praia Clube. E aí existe uma condição do Praia Clube que precisa ser mais bem analisada. Por que o Fluminense teve tanta dificuldade para jogar contra o Minas, que sacou muito bem, disciplinado taticamente, que anulou as principais peças do Fluminense e conseguiu jogar com tanta desenvoltura contra o Praia Clube? O Fluminense, primeiro, sacou muito bem, já começou sacando bem, levou dificuldade para o time do Praia Clube. O time do Praia passava na mão e não conseguia rodar. Impressionante como a alternância de passe, é lógico que essa alternância mexe com a estratégia da levantadora. Mesmo sendo uma Macris, uma levantadora fora de série, ela não conseguiu, com o passe na mão, fazer o time rodar. As atacantes muito inconstantes. A Coleva entrou e saiu, como aconteceu também nos jogos anteriores. Ou ela ataca bem, ou ela passa bem. Ela não consegue passar e atacar, fazer aquele jogo de ponteira nata, né? Aquela ponteira importante para o time, que passa, que recebe, que roda, que tem um rendimento lá perto de 40%, porque é uma jogadora para ter essas características. Não vai passar uma bola ou outra, vai botar a bola para o alto, a levantadora vai ter que jogar alto e ela decidir? Sim, como tem essa jogadora com essa característica em todas as equipes. Mas a verdade é que eles não conseguiram jogar nem com o passe na mão. E com a inconstância, o time acaba ficando à mercê da sorte das ponteiras poderem rodar com constância. E houve muita dificuldade do time do Praia em enfrentar esse Fluminense tão bem montado. Um saque que foi aos poucos também do Fluminense ganhando mais confiança, e chegou um momento em que o Fluminense simplesmente sacava. Em quem entrasse estava bom, né? Fosse Michele, fosse Coleva, fosse Caffrey, até a Natinha. Natinha não conseguiu passar bem, né? Tá um início de temporada aí que parecia que ia ser promissor, ela deu uma caída junto com todo o time. Tá revezando com a Suelen na defesa, né? A defesa fica a cargo da Suelen, a Natinha entra na hora do time receber. E o Fluminense começou a sacar de uma forma que o Praia Clube não tinha mais condições de jogar. A bola sempre chegando ruim para Macris, Macris precisando correr para caramba. E aí o que o Fluminense conseguiu se valer disso, né? Bloqueio, bloqueou para caramba, 13-4 na soma dos bloqueios contra o Praia Clube, defendeu com mais qualidade e conseguiu contra-atacar. Teve na Ariane a principal pontuadora com 26 pontos, mas, na minha opinião, o destaque do jogo fica com a Fabiola. A Fabiola, levantadora do Fluminense, experiente Fabiola, deu um show de bola, um show de bola.
Se a gente for pegar a distribuição da Fabíola, ela faz com que a Ariane fosse a principal pontuadora com 26 pontos, mas ela deixa todas as outras atacantes na casa dos dois dígitos de pontuação. Ninguém ficou abaixo de 10, 11, 12, 13, 14, né? Todas elas participando do jogo. E isso o que que é? É a levantadora que está enxergando o jogo, está fazendo o bloqueio do adversário correr, está fazendo todas as atacantes jogarem. A Valdez foi a atacante que teve um rendimento um pouco mais baixo, mas porque estava também mais sacrificada na recepção, ocupando mais quadra, pegando algumas bolas mais difíceis. A rede que ela estava foi quando o Fluminense mais defendeu e ela precisou definir esses contra-ataques. Então, o Fluminense foi um time que jogou coletivamente. E esse talvez tenha sido o destaque, a razão principal do Fluminense ter feito um jogo tão superior ao Praia Clube. Praia Clube que precisa reagir, está com uma deficiência técnica e tática que não vai conseguir fazer bons jogos contra os grandes, como já está apontando. Esse foi o primeiro set ganho contra os grandes adversários. Praia Clube que, pela tradição, precisa ter um time competitivo, não está bem no início da temporada, precisa dar uma reviravolta nisso, senão não vai conseguir fazer frente aos grandes clubes. Vai perder, como está perdendo desde o início lá na Copa Brasília, no Campeonato Mineiro. Tá bom? E eu queria fazer mais uma observação em relação a Marcele. A Marcele que foi a grande surpresa como líbero da seleção brasileira, né? Talvez o maior destaque aí da temporada de seleções, mas a Marcele está abusando um pouquinho da facilidade de jogar. A Marcele está com alguns gestos técnicos. Sabe aquele jogador que vai bater o pênalti e só dá cavadinha? Marcele precisa se aprimorar nisso. Não pode deixar achar que vai sair tudo perfeito, tudo fácil, porque o vôlei não é isso. Alguns passes ela está passando até de lado, nem olha mais para a levantadora. Olho lá, Marcele. Você é muito boa, muito jovem, tem muito ainda a evoluir. Não vai cair nessa, não, tá?